Bom, então oficialmente boa noite. Eu sou Ricardo Freitas, sócio cofundador da Exponencial Investimentos, junto com o Jean, com o Cris, com a Flávia, com os nossos associados. E hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de cenário, obviamente, e dos multimercados, e da importância da alocação dos multimercados na diversificação dos clientes nesse cenário de taxa Selic reduzida. E para isso, eu quero, claro, obviamente, agradecer a presença de todos vocês, o tempo que vocês estão dedicando para estar aqui conosco, mas também agradecer o Júlio Fernandes, sócio da XP, gestor das estratégias de multimercado macro da XP. E está contigo a palavra, Júlio, por favor, se apresenta e fica super à vontade. Só um alinhamento com o pessoal que está acompanhando e assistindo, vão juntando as perguntas e a gente faz um bate-vai juntando as perguntas ou colocando no chat e a gente no final faz aí uma parte exclusivamente para a resposta das perguntas, tá bom? Júlio, está contigo a palavra. Obrigado de novo. Obrigado, Ricardo. Antes de tudo, é um prazer estar aqui com vocês da Exponencial. Eu acho que o momento, né, que a gente está passando dos mercados é um momento único. Mais do que nunca, a XP e os escritórios, como vocês aí da Exponencial, tem todo, né? Eu acho que a responsabilidade de tentar passar o máximo, né, de informação possível nesse momento para os nossos clientes. É isso que a gente tem feito desde o início, né, da crise dos mercados. A gente tem estado muito próximo. Nós que fazemos a gestão no XP Macro, nos multimercados da XP Assets, nós estamos querendo, de alguma maneira, mostrar para o cliente o que está acontecendo desde o início, né, no campo, seja de saúde, econômico, e o que a gente está vendo, né, apesar de toda essa incerteza gigante que nós estamos vivendo, o que nós estamos olhando para frente, se tem saída, não tem saída. Muita gente aí vai falar que o momento é único, mas eu acho que é muito importante a gente estar aqui para a gente mostrar o que está acontecendo, explicar o que aconteceu na Bolsa, nos nossos fundos multimercados e o que a gente mudou nas nossas estratégias desde então. Então, eu acho que dá para... Eu queria começar essa exposição assim, fazendo eu acho que falar do passado não é muito bom, até porque o passado, pela primeira vez, eu diria assim, o passado que eu digo era o início do ano. Olha só, parece que a gente está vivendo, né, uma década. Estamos em maio e parece que esse ano não acaba, né? Nem começou e não termina nunca. Mas, assim, há poucos meses atrás, em janeiro de 2020, janeiro, ali o início de fevereiro, a gente caminhava pela primeira vez. Parecia que o cenário ele estava se encaixando de uma maneira, tanto no mundo, na economia global. Eu acho importante mostrar e falar isso para os nossos clientes, porque a gente vinha de 2 anos da economia global muito ruins. Em 2018, 2019, quem lembra da briga dos Estados Unidos, do Trump com a China, né? Aquela guerra comercial infindável que não terminava, né? E aí as economias estavam desacelerando, né? Tanto a Europa quanto a China, os Estados Unidos estavam ameaçados. E isso tudo, quando entrou no ano de 2020, né, parecia que estava se encaixando. O Trump parou com a briga lá com o governo chinês, chegaram num acordo. É um ano eleitoral para os Estados Unidos. Então, a economia americana estava começando a melhorar, a economia europeia, que estava caindo há muito tempo, estava melhorando, a chinesa estava estabilizando, e o Brasil, assim, para quem nunca tinha investido em bolsa e começou a ver os juros caindo, e teve toda essa... A gente estava no início, assim, parecia que já estava uma euforia, mas no nosso entender, a gente estava no início de um longo processo de retomada de crescimento econômico. Então, o Brasil, em especial, veio de um ano eleitoral 18 para 19, aí a equipe econômica, a duras penas do Paulo Guedes e o pessoal, conseguiu, né, junto com o Congresso, aprovar a reforma da Previdência. Os nossos juros da nossa economia básica, que já estavam muito baixos em 2019, em torno de 6,5%, estava caindo, chegou a 4,25%, gente. Chegou a 4,25%. E a nossa economia brasileira, assim como a economia global, estava começando a decolar.
A gente projetava 2,5% de crescimento do PIB brasileiro para esse ano, com juros perto de 4 aí, 4 e pouco. Então, eu só estou fazendo essa breve rememoração para mostrar como que há tão pouco tempo, a gente está falando de janeiro e fevereiro, né? A gente está falando de 3, 4 meses atrás, o cenário era completamente diferente do que eu vou mostrar agora. Mas, enfim, a gente não pode viver com o passado. A gente, dentro da gestão de multimercados, a nossa missão número 1 é construir um cenário econômico, né? E tendo o cenário econômico em mãos, a gente monta as nossas estratégias. É daí depois que eu vou desenvolver um pouco para o que a gente tem feito nos nossos fundos. Antes de tudo, para me apresentar e mostrar, né, como que a gente faz isso, eu faço parte de uma equipe de 18 pessoas, então não sou só eu sou um dos gestores principais do Fundo Multimercado. Junto comigo tem mais 3 gestores, o Bruno Marques faz gestão junto comigo, tem mais outro gestor que faz a parte internacional, tem mais 2 gestores de renda variável de bolsa. Para ajudar a gente, tem 8 analistas de bolsa que analisam setor por setor. Para nos ajudar, tem uma equipe de 4 economistas cobrindo o mercado internacional, cobrindo o Brasil no detalhe, fazendo atividade econômica, inflação. Então, quando vocês pensarem da onde que eu estou tirando, né, todas essas projeções, né, tem toda uma equipe, 18 pessoas que nos dão suporte para que a gente consiga construir um cenário, e diante de um cenário bem definido, aí que é o legal do multimercado. Para quem não conhece no detalhe, mas eu acho que nesse ambiente de juros baixos, muitos de vocês já devem ter alocado um pouco em renda variável, um pouco em multimercado, mas a beleza do multimercado é que nós, gestores, podemos, diante de um cenário, escolher aqueles ativos e mercados que mais vão se beneficiar. Então, a gente pode falar, poxa, nesse mercado aqui, a bolsa é a melhor opção, ou então o mercado de juros, se eu achar que os juros vão continuar caindo, por exemplo, eu posso achar que também é uma excelente alocação de risco. E proteções, a gente fica buscando proteções também o tempo inteiro para o nosso portfólio. O dólar, por exemplo, muitos de vocês devem estar acompanhando que o dólar só sobe. O dólar tem sido uma boa proteção para uma carteira, tá? Então, quem pode juntar todos os ativos, essa que é a beleza do multimercado. A gente junta um pouco de bolsa, um pouco no mercado de juros, compra um pouco de dólar para proteger, opera um pouquinho lá fora na bolsa americana também. Então, isso é que é a beleza de uma composição de um multimercado. A grande questão é, qual o cenário agora? E é aí que a gente vai entrar, então, a partir do final de fevereiro, né, e início de março, a gente teve a famosa crise do coronavírus, que todos nós já sabemos. Estamos cansados, né, de ver Jornal Nacional todo dia só falando disso, falando até mal demais desse assunto, mas o ponto é, a gente começou uma crise de saúde, uma crise que nós, gestores, nunca tivemos capacidade de análise, né? A gente gosta muito de projetar economia, dados econômicos, atividade, inflação, mas desde que o coronavírus se disseminou, primeiro ele estava contido na China, depois ele disseminou para a Europa, para os Estados Unidos e chegou no Brasil. Essa crise de saúde gerou uma crise econômica de tamanho, de proporção nunca antes vista, pelo menos eu nos meus 25 anos de gestão. E se a gente voltar na Grande Depressão, tá, a gente nunca viu uma queda também no mercado tão rápida, foi muito rápido. Então, basicamente, o que a gente temia que fosse uma queda de atividade econômica localizada na China inicialmente, por isso que muitos fundos sofreram, por isso que muita gente, mesmo sabendo que o coronavírus estava começando ali na China, muita gente foi pega de surpresa, inclusive a gente. Por quê? Já tiveram outros surtos, né, de doenças lá atrás. Tá? A gente já teve a MERS, foi outra crise respiratória, já teve a SARS, que também foi outra crise respiratória, tanto na Ásia, na Coreia. E todas essas crises, elas se restringiram àquelas regiões. Tá? Aquelas regiões foram afetadas, a atividade econômica foi afetada, mas não se disseminou para o resto do mundo.
Essa, quando apareceu na China, aparentava ser a mesma coisa. Tanto é que fecharam toda a China, né? E tentaram impedir que ela se propagasse, e parecia que estava tendo sucesso. Por isso é que grande parte dos gestores, inclusive a gente, foi pega no contrapé. A gente continuou acreditando que o cenário era benigno, mesmo sabendo dos riscos, a gente fez algumas proteções. A gente vendeu um pouco de bolsa americana, a gente acreditou que tinha um risco, mas a gente não sabia que a disseminação ia ser tão rápida e ela ia causar um shutdown, que a gente pode chamar, no PIB global. Então, de uma hora para outra, não foi só o PIB da China que parou, foi PIB da Europa, imagina shutdown mesmo, né? Para Europa, Estados Unidos, Nova York, quem diria, e Brasil, né? Todos nós estamos em casa, não é à toa, a gente ainda faz parte desse shutdown. Depois eu vou entrar em Brasil, porque o Brasil é a história mais, está sendo a história mais assim triste, porque os outros países já estão começando a sair. E aí que eu vou começando já a antecipar a história. A crise de saúde começou, gerou o shutdown, gerou uma crise econômica de proporções nunca antes vistas, quedas do PIB. A gente está falando de um PIB americano esse ano caindo 6% na média das projeções. A gente está falando de um PIB da Europa caindo 9%. Gente, a gente está falando de um PIB da China que crescia, a China sempre crescia 6, né? 6, 6,5%. A gente acha até que a China vai ser a melhor que vai sair dessa crise. Ela vai crescer 1%, 1,5%, vai crescer. É bom, mas é uma crise de proporções históricas que o Brasil, infelizmente, não vai estar salvo, e a gente acha que o Brasil também vai ter uma queda de PIB muito grande aí. Pode ser de -6, -7, -8, a gente não sabe exatamente o número, é nessa faixa de ordem de grandeza. Então, crise de saúde gerou uma crise econômica, todos os países, os principais, China fechou, já está reabrindo, a China já voltou 80% a 90% da atividade econômica. Europa fechou, já está reabrindo. Vocês já devem estar vendo aí que a Itália já está preparando para voltar quase totalmente agora no final do mês, né? França está saindo devagar, a Alemanha já está saindo, Áustria e Dinamarca já saíram, e os Estados Unidos estão começando a sair também. Grande parte dos estados americanos, não estou falando Nova York ainda, mas já está saindo. Então, o que o mercado financeiro, né, se a gente olhar a Bolsa Americana, o que os mercados começaram a fazer? Eles viram que o pior da crise do coronavírus já estava passando, né? A gente fica aqui acompanhando os dados, né? Quantos novos casos estão acontecendo de coronavírus na Itália, na França, nos Estados Unidos, e o mercado começou a ver que os novos casos já estavam caindo bastante. Na medida que os novos casos vão caindo na Europa, nos Estados Unidos, você já começa a imaginar que as economias vão ser reabertas. E só na expectativa de que as economias fossem reabertas, tá? E de que as atividades fossem começar a reacelerar, os mercados financeiros, para quem acompanhou a Bolsa de Valores nos Estados Unidos, a Bolsa Americana caiu muito forte em março, 12%. No mês seguinte, em abril, a Bolsa Americana já subiu 12%, de uma vez só. Aí vocês podem falar, poxa, a Bolsa subiu, significa que a economia já está boa? Não. Os mercados estão antecipando essa melhora, essa retomada. Muito tem que dar o crédito para os governos, tá? Que estão ajudando muito, né? Muitos estímulos fiscais. O governo americano também está ajudando as empresas, está ajudando as famílias, também está dando cheque lá para as pessoas, que nem o nosso governo. Os bancos centrais, o Banco Central americano cortou os juros de 1,75 para 0. Todo mundo que tinha juros cortou. Então, a gente tem que dizer o seguinte, com a ajuda dos bancos centrais, dos governos, os mercados financeiros já estão antecipando que o pior da crise já está ficando para trás. E aí a gente tem que ter em mente, mas espera aí, quais são os riscos disso? Número 1 que a gente tem que ter na cabeça, reabertura de economia é diferente de retomada rápida. As economias vão reabrir, mas, gente, quem de vocês aí, né, logo que as economias forem reabertas, quem de vocês vai retomar os hábitos normais, né? Já vai sair, já vai entrar na loja, no shopping.
já vai entrar no restaurante cheio, já vai tomar um chopp com os amigos. Vai demorar um pouco. A gente vai demorar um tempo para retomar os hábitos. Primeiro a gente vai nos lugares mais abertos, depois gradualmente um shopping. Eu acho que o restaurante, de repente, é o penúltimo e o cinema é quase o último. Então, os hábitos, né, vão demorar a ser retomados. É por isso que não dá para ter essa euforia toda. As economias estão sendo reabertas. A gente tem que acompanhar o dia a dia, né? O grau de retomada da atividade, se a população está voltando ao normal. Eu estou falando isso do mundo desenvolvido. Tá? E quais são os riscos lá para a Europa, para os Estados Unidos, que a gente tem que acompanhar? Eu acho que o principal é o risco de uma reinfecção generalizada, né? Uma segunda onda de contaminação. Então, a gente já acompanhou o início da reabertura, agora a gente vai ver o nível de retomada da atividade econômica. Só para vocês saberem, a China já retomou de 80% a 90% da atividade, impressionantemente. Mas a China tem uma capacidade fora do normal de controle das pessoas, né? As pessoas saem, tem medição de temperatura, tem isso, tem tracing, você tem que digitar lá se você já teve ou não teve o coronavírus, tem várias coisas que permitem isso. Já a Europa, Estados Unidos, a gente não sabe. Então, a gente tem que acompanhar para ver se tem esse risco da segunda onda de contaminação. E tem um riscozinho aí que o Trump está ameaçando retaliar o governo chinês, porque está acusando eles foram culpados pelo coronavírus. Mas eu acho que isso é só bravata política, é um ano eleitoral, eu acho que ele não vai fazer nada contra a China, até porque se ele fizer, a economia americana, que já está fraca, eu falei PIB de -6, pode cair ainda mais. Tá? E aí a gente acha que o Trump vai falar muito, mas vai fazer pouco até outubro, novembro. Então, esse é o cenário lá fora, é uma expectativa de retomada. E por isso as bolsas americanas que tinham caído 20% já retomaram aí mais da metade, 2/3 da queda, eu diria, já voltou 12%, 13% daquela queda de 20% que tinha ocorrido. O Brasil, agora vamos entrar no nosso querido Brasil, é diferente. É uma história um pouquinho mais triste, porque parece que a gente não aprendeu. A gente teve a chance de aprender com tudo que ocorreu lá fora, na China primeiro, na Itália, na Europa depois. A gente teve a chance de ver como que as economias procederam com as prevenções, né? Com o lockdown, isolamento. A gente viu a curva de casos acontecendo em todos esses países, mas, infelizmente, mesmo tendo todo esse tempo, a gente ainda tinha tempo de preparar nosso sistema de saúde, né, para investir e tudo mais, mas parece que teve que chegar aqui para a gente tomar um susto. Felizmente, os governos, se a gente pegar os estaduais, né, a gente está vivendo, sim, uma quarentena, São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais. A gente está vivendo. E o Brasil inteiro, como um todo. Mas, infelizmente, a questão que eu queria mencionar é que a gente adicionou uma nova crise. A gente não teve só a crise de saúde e a crise econômica, né, que deu esse lockdown. A gente também tem uma crise política que, infelizmente, atrapalha a gente sair da crise de saúde, né, ver as melhores maneiras de preparar a saída, e atrapalha também a economia, que já está sofrendo um baque muito grande. Então, a gente está vivendo 3 crises, é importante a gente ter na cabeça: saúde, economia e política, que essa política ela vai e vem, tem momentos piores, momentos melhores, mas o mais importante de tudo é a gente ter coordenação para tentar sair dessa crise de saúde o mais rápido possível, conseguir reabrir, que nem a gente está vendo lá a Europa reabrir, os Estados Unidos agora. A gente tem que ter coordenação política para reabrir, e mais do que isso, que é o importante aqui para a nossa vida de investimento. Quando a gente passar para a economia, a gente tem que acreditar, não sei nem se é torcer, mas que a política não atrapalhe tudo que foi feito de bom na nossa parte econômica no ano passado, do fiscal, né? A gente fez a reforma da Previdência, a gente estava controlando os gastos, a gente tem um teto de gastos que a gente respeita todo ano. Esse ano é extraordinário, a gente concorda com isso. Esse ano vão ter gastos, né, extraordinários. Para quê? Para que as empresas, né, possam passar por esse período. Esse ano a gente vai ter gastos extraordinários para que a população, né, que perdeu o emprego, o setor informal, consiga sobreviver, mas faz parte. O que a gente quer é que, a partir de 2021,
o nosso sistema político seja capaz de manter a política econômica assim como ela estava no ano passado. Então, esse vai ser o nosso grande desafio e isso vai balizar todo o desempenho dos mercados para frente. Então, se eu pudesse resumir, se a política se organizar um pouco, a gente vai conseguir organizar uma saída dessa crise de saúde. A economia sofreu e sofreu muito. Mas a gente tem que ter alinhamento na economia para que a gente consiga, né, dado que esse ano já não tem mais jeito, que a gente consiga retomar para o ano que vem e consiga manter os juros baixos, para que esses juros ajudem a gente também a sair e a gente levantar. Tá? E qual é o principal pilar disso? É a política econômica na parte fiscal, gente. Então, se a gente gastou demais em 2020, era necessário para ajudar empresas e famílias. A gente não vai poder mais, até porque o Brasil já é muito endividado, a nossa dívida esse ano, dívida PIB, vai subir de 76% para níveis de 90% do PIB, a nossa dívida, nas nossas projeções. Então, é um nível que não dá para ficar brincando, não dá para em 2021 a gente brincar de continuar gastando, dando, claro, benefícios nesse momento são válidos, mas não dá para ficar dando o benefício dos R$600, por exemplo, por tempo indeterminado. Aos poucos você vai ter que reabrir a economia, né? Voltar a incentivar as empresas, os juros vão estar baixos e o emprego vai naturalmente, meio que devagar, retomando. E o governo, infelizmente, essa que é a diferença da gente para os Estados Unidos e para outros países que têm capacidade fiscal para fazer isso. Tá? Então, infelizmente, a gente não tem essa capacidade fiscal e a gente tem que ficar atento para ver se eu estou falando muito da política econômica, eu estou querendo dizer que a equipe do Paulo Guedes lá é muito importante que ele fique. Então, no nosso entender, ele está sendo meio que uma âncora de que qualquer pressão que tenha para gastos, né? Vamos gastar mais em obras públicas, seja construir estradas, construir outras coisas, vamos gastar teve um plano para o Brasil. Agora, vamos continuar dando os benefícios milhares, vamos ajudar os estados, vamos reajustar salários de servidores. O Paulo Guedes é o que está lá e fala, não reajusta, não faz isso, não faz aquilo. Esse momento pede alguém duro lá para que os gastos não passem para 2021. E se a gente acreditar, aí eu já vou falar das nossas premissas, a gente acredita que a política econômica em 2021 vai se manter, que os gastos fiscais não vão ser exagerados no ano que vem. É como se voltasse a 2019. É claro que vai sobrar um gasto ou outro, mas essa é a nossa premissa. E por isso a gente acha que, diante desse cenário, os juros que caíram e vão cair ainda mais, se o fiscal ficar controlado, a atividade vai subir devagarzinho, vai começar a retomar, e os juros vão continuar baixos por muito tempo. Então, aí que eu vou começar a entrar nas nossas projeções de Brasil, que eu acho importante, para que a gente consiga mostrar para vocês por que a gente acha que os juros... Isso é pela primeira vez o Brasil se comportando que nem um país desenvolvido, tipo Estados Unidos. A nossa atividade econômica vai colapsar, que nem colapsou lá fora. Antigamente, a gente não conseguia baixar os juros. Antigamente, o dólar, quem lembra no passado, sempre que dava uma crise, o dólar subia muito, e aí pegava na inflação, dava alguma confusão, e os juros no Brasil a gente não conseguia baixar. Dessa vez, a queda na atividade vai ser tão forte, a inflação, como a gente estava com o fiscal, né, vindo de uma previdência, um fiscal direitinho, o Banco Central hoje em dia tem credibilidade. Então, a gente projetava a inflação para esse ano em 3% antes do coronavírus. 3%. Já era muito baixa, gente. A meta de inflação esse ano é 4%, só para vocês terem uma ideia. Quando veio a crise do coronavírus, a gente abaixou nossas expectativas de inflação para esse ano de 3% para 1,5%. 1,5% a inflação desse ano. E ano que vem, tá? Então o Banco Central, isso permite o Banco Central cair os juros, e aí o Banco Central olha para o ano que vem e fala, mas será que a gente vai ter inflação?
o dólar está subindo, né? Assim como em outras crises, o dólar está subindo e não é só o Brasil. O dólar está subindo em escala global. Claro que o Brasil, o dólar até subiu mais do que os outros países, tá? O real, a nossa moeda, infelizmente, está sofrendo mais do que outros países. Mas, mesmo com essa alta do dólar, a inflação nas nossas projeções não sobe, porque a atividade econômica vai estar muito fraca, e a gente projeta que a inflação do ano que vem vai ficar em 3%. Então, a gente está falando de uma inflação esse ano de 1,5%, de uma inflação ano que vem perto de 3%, quando a meta ano que vem vai ser 3,75%, só para vocês terem uma ideia. Isso vai permitir com que o Banco Central caia os juros dos níveis... Ele já acabou de cair, quem acompanhou aí, ele acabou de cortar os juros de 3,75 para 3%, e a gente acha que ele já está meio que indicando que vai para 2,25 na próxima reunião, agora em junho. E, gente, eu não descarto que os juros no Brasil possam cair ainda mais. Pode cair para 2%, quem sabe 1,5%. Olha o que a gente está falando. Juros no Brasil entre 1,5% a 2% ao ano, com inflação perto daí, né, que eu estou falando, perto de 1,5%, 2%, ano que vem 3%. Significa que os juros no Brasil não vão compensar a inflação que a gente está tendo. É o que a gente chama de juros reais zero. Juros reais zero no Brasil. Então, se antes a gente brincava nas nossas palestras para os nossos clientes, antes era assim, acabou aqueles juros, né, de 1% ao mês. Isso era quando os juros eram 14%, né? Acabou os juros de 1% ao mês no Brasil. Aí os juros foi para 6,5%, né? Agora os juros é 0,5% ao mês, gente. Era 0,5% ao mês. Agora que os juros caiu de 6 e pouco para 4, e agora a gente está antecipando que vai para 2% de juros nominais, significa que o seu retorno ali no fundo DI, ainda tem imposto de renda, né? Tira aí 15%, 20%. Os seus juros no DIzinho lá, no seu fundo de renda fixa, não vai chegar nem a 0,10%. 0,15% direito por cento no mês. Líquido. Se você tirar a inflação, não deu nada. Não deu nada. Então, a gente está saindo daqueles juros mensais de 1 para quase 0,15. A gente está falando de juros de 0,15 ao mês. Então, isso faz com que nós, gestores no multimercado, e depois eu vou falar de vocês, clientes, né? Todos nós temos que nos movimentar, né? E falar o que tem de bom para fazer nesse mundo que não mais tem juros, assim como os Estados Unidos já vivem isso, juros muito baixos, a Europa já vive juros negativos, o Japão já vive isso há muito tempo. A gente está entrando nesse mundo agora. É claro, a gente só vai continuar nesse mundo. Lembra sempre aquela questão que eu falei do fiscal. A política econômica não pode mudar para o ano que vem. A gente tem que continuar economizando a partir de 2021, porque a nossa situação fiscal não vai ser boa. Se isso acontecer, a gente dá para imaginar que a gente vai continuar com juros baixos, sim, por muito tempo. A atividade econômica colapsou esse ano, 2020, e ela não vai voltar tão cedo. A gente projeta que ano que vem ela cresça perto de 4, 3,5, 4. Mas esse ano pode ser que caia 7. Significa que nem em 2022, se bobear, a gente vai voltar ao mesmo nível que a gente começou no início desse ano. É só para vocês terem uma ideia. Isso vai permitir com que a gente fique com juros baixos, na nossa opinião, ao longo de 2020, ao longo de 2021 inteiro, e se precisar subir os juros, nas nossas projeções vai ser ao longo de 2022. Tá? Então, quais são os melhores mercados? O primeiro e mais óbvio, mercados para investir, né? O primeiro e mais óbvio que eu falei é o mercado de juros. Por quê? Dentre todas as incertezas dessa crise de saúde, que ninguém sabe direito quando que vai acabar no Brasil, né? E independente de quando acabe a crise de saúde, qual vai ser a velocidade da retomada que eu citei, que é uma grande incerteza, né? Vai retomar rápido, vai retomar devagar? Então, no meio de tanta incerteza, aí eu gosto de fazer esse clichê, a única certeza que eu tenho
é que a atividade no Brasil vai ser muito fraca. Consequentemente, a inflação brasileira vai ser muito baixa e, por conseguinte, os juros no Brasil vão ser muito baixos, mais baixos do que o mercado está precificando, e eles vão ficar baixos por mais tempo do que o mercado está precificando. Então, o mercado de juros hoje, eu não sei se vocês entendem, eu vou tentar fazer uma linguagem didática aqui, gente. Os juros no Brasil hoje, o mercado precifica que vai cair para perto de 2,5, tá? Então, a Selic hoje está 3 e o mercado já está dizendo que vai para perto de 2,5. Nós, na XP Asset Management, discordamos disso. A gente acha que não vai parar no 2,5, a gente acha que vai mais. Além disso, o mercado financeiro tem tanto medo do fiscal do ano que vem, da política, de tudo que eu estou falando, do Brasil, o mercado coloca que os juros no Brasil vão subir ano que vem dos níveis de 2,5 para 6. E que em 2022 vai sair do 6 e vai para 8,5. Só para vocês terem ideia. Isso é o que o mercado financeiro está precificando, que vai cair e ano que vem sobe de novo para 6, depois sobe para 8 e pouco. Nós, como investidores no multimercado, se nós discordamos disso, a gente acha que tem uma oportunidade. E essa oportunidade é que eu acho que é uma das principais que a gente está fazendo hoje nos nossos multimercados. A gente acredita que os juros reais, hoje, se a gente comprar um título indexado à inflação de 2 anos, de 3 anos, está pagando 2% real. A gente acha que está errado, que não é tanto, porque os juros vão ficar baixos muito tempo. Então, a gente acha que os juros reais no Brasil vão chegar perto de 0, que nem eu falei, nos próximos 2 anos. Vocês podem me perguntar, e 2023, 2024, 2025? Aí começa a ficar muito distante para a gente. Realmente, o próximo governo é uma incógnita. A única certeza que eu tenho é que os juros vão ficar baixos em 2020, 2021 e provavelmente 2022. E nesse meio tempo já é muito tempo para a gente aqui, como investidor. Imagina a gente ficar com dinheiro parado no CDI a 2%, né? Durante 3 anos. 2%. Então, qual é o segundo investimento que a gente gosta? Além do investimento em juros reais, em NTNBs, e em juros nominais também, que a gente acha que tem prêmio na curva de juros, além disso, a gente naturalmente gosta de bolsa de valores. Não tem como, num ambiente de juros baixo, né? Vocês, investidores, e nós, se a gente acredita que a economia vai recuperar em algum momento, a única premissa tem que ser, a gente tem que acreditar que o Brasil vai sair dessa, pelo menos até o final do ano. Né? Vai começar a retomar no segundo semestre devagar, e 2021 vai retomar. Essa é a nossa premissa de trabalho. Contanto que o Brasil retome e juntando os juros muito baixos, a gente acha que não tem investimento, né, mais rentável do que, né, a outra opção, do que o cliente começar, muitos de vocês já devem ter feito isso, mas ter uma alocação em renda variável. Você vai ganhar mais dinheiro do que se deixar o dinheiro parado, né, na renda fixa a 2% ao ano. Basta com que as empresas e a economia retomem, né, o nível de lucros não vai ser o mesmo do início da crise, mas só a expectativa de que ele vai retomar já vai fazer a Bolsa Brasileira novamente ganhar atração. E aí é difícil fazer uma projeção, tá? Se ela vai subir para 95, para 100. Ela só vai retomar os valores lá atrás, provavelmente quando a gente tiver mais confiança no cenário, né? E quando a gente já tiver com a economia rodando a full speed, e provavelmente para retomar a full speed, a gente vai precisar de um tratamento, de uma vacina para o coronavírus. Infelizmente, tem todas essas questões, mas para a gente ganhar dinheiro hoje, a gente não precisa que a Bolsa retome aos 120 mil. A Bolsa está a 80 mil pontos hoje. Basta que a Bolsa suba para 90 mil, para 100 mil. Então, nós como investidores, se a gente acha que a Bolsa tem espaço para ir para 90, para 100, a gente vai fazer uma alocação, sim, nesse mercado. Então, os dois mercados que nós, nos multimercados, estamos mais otimistas são esses. Juros é nossa maior convicção,
de que eles vão ficar baixos, e mercado de renda variável. E aí eu vou dividir a bolsa em dois, em bolsa americana e bolsa brasileira. A gente, no nosso portfólio, só para vocês terem ideia, a gente tem hoje nos nossos fundos, só para vocês terem uma ideia, uma posição entre 20% e 25% comprada, tá? Nos nossos fundos multimercados, o nosso fundo XP Macro, que é o nosso fundo padrão, carro-chefe, é o primeiro, que já tem 4 anos de existência. Dessa posição de bolsa, a gente tem 1/3 na bolsa americana e 2/3 na bolsa brasileira. Por quê? Que a gente acha a bolsa americana era o investimento mais fácil, entre aspas, porque a economia americana é aquela que tem maior capacidade de se recuperar, a gente sabe, né? Tem fiscal, tem juros, é uma economia dinâmica. Então, naturalmente, a bolsa voltou rápido. A gente continua achando que lá ainda sobe um pouco. Mas tudo que tem mais confiança, o retorno é menor. A gente acha que a bolsa brasileira, ela tem mais risco, que eu falei, depende, né, da política econômica, do fiscal, mas se nós estivermos corretos, que a política econômica vai continuar, o Brasil vai retomar e os juros vão ficar baixos, a gente acha que é a bolsa que tem maior potencial de retorno. Por isso que a gente tem uma alocação maior na bolsa brasileira. Mais risco é, naturalmente, ter um potencial de retorno maior e a gente tem que ficar monitorando o tempo todo. Então, bolsas, diversificação, acho importante nas bolsas, juros, esse portfólio para a gente, ele tem funcionado muito bem nessa recuperação que os mercados estão fazendo. Nós já recuperamos aí, né, um pouco, 60% das perdas que nós tivemos, né, não podemos nos isentar, né, que nós tivemos perdas sim, entramos nessa, que nem eu falei, não esperávamos que essa crise, né, fosse tão severa como acabou sendo, mas o gestor tem que parar, traçar o cenário e olhar para frente. E a gente acha que tem um cenário bem legal, boas oportunidades, e eu acho, para fechar o portfólio, importante eu falar das proteções. Eu acho que tem alguma proteção que seja legal, algum ativo que, se vocês estiverem errado, vai proteger um pouco da queda da bolsa. Infelizmente, eu vou falar mais do mesmo, é o dólar. O dólar já subiu tanto, parece que ele não vai parar nunca, né? Mas a verdade é que o dólar, ele tem 2 motivos que ele está subindo. O primeiro é um motivo global. Todas as moedas, eu falei, o dólar contra o peso mexicano, contra a lira turca, contra o peso chileno, o dólar subiu contra todas as moedas, não foi só contra o real brasileiro. No entanto, o Brasil tem uma característica peculiar. Nós somos o país que mais estamos caindo juros, que nem eu falei. Então, a nossa moeda sofreu mais do que as outras. Um dos motivos é que os nossos juros nunca foi tão baixo quanto nós estamos vivendo hoje. Então, todas aquelas operações que antigamente se beneficiavam, todo dólar que entrava no Brasil para ganhar juros, agora não tem mais juros no Brasil. Então, o dólar sai. Empresas também, né, que captavam dinheiro em dólar, não precisam mais captar em dólar, captam em reais. Aí pré-pagam as dívidas em dólar. Então, o dólar no Brasil está sofrendo um pouco mais por conta disso, além do famoso risco político, que essa incerteza do fiscal que a gente está mencionando, o dólar subiu bastante. Então, a gente acha que o dólar é bom. Por quê? Como eu acho que os juros vão ser muito baixos, eu acho que o dólar vai ficar bem suportado. Mesmo que o cenário seja bom para o Brasil, eu acho que a bolsa sobe, eu acho que os juros caem e pode ser que o dólar fique alto. Eu acho que isso é legal. Então, no cenário bom, o dólar fica suportado. E se tiver um cenário ruim, né, de política e tudo mais, o dólar protege a gente. O dólar pode subir um pouco mais. Então, o nosso portfólio, basicamente, tem essa composição. Juros, primeira convicção. Segunda convicção, bolsa com diversificação. Dólar comprado contra o real para proteger. E a gente também fazemos alguns investimentos lá fora. Também tem vários outros países. Nós somos focados lá fora em América Latina. A gente gosta de olhar México, Chile, Colômbia. Esses países também estão caindo juros, porque a atividade no México, no Chile, também está colapsando. Então, nós também temos algumas apostas, por exemplo, de queda de juros no mercado chileno, que tem dado também bastante retorno. Os juros no Chile, só para vocês, no México, só para vocês terem uma ideia, a taxa de juros lá era 8%.
8,25 e hoje está em 5,5. Então, olhem o que nós estamos falando. A taxa no México agora é bem mais alta do que a brasileira, por exemplo. Então, a gente acredita que a taxa mexicana vai cair dos 5,5 para 4. Então, é um outro mercado que a gente gosta de operar e compõe todas as nossas posições aqui no Brasil. Então, de maneira geral, eu acho que esse é o panorama. Os mercados globais estão numa situação melhor do que a nossa, porque eles só têm duas crises, é importante a gente ter isso, de saúde e econômica, e já estão começando a tentar sair da crise econômica. É importante nós sabermos que essa é uma crise única, porque pelo fato de ser de saúde, a gente precisa de um tratamento, a gente precisa de uma vacina, né? Ontem, por exemplo, surgiu aí uma notícia de que uma empresa moderna teria conseguido, né, anticorpos, como se fosse uma vacina já, que testou em 45 pessoas, 8 tiveram sucesso, como se tivesse saindo uma vacina. Hoje já tem outra notícia que veio agora dizendo, calma, gente, foi só um primeiro trial, tem uma segunda fase, uma terceira. Então, infelizmente, a resposta total vai depender da tal vacina. Mas, mesmo assim, as economias lá fora eu acho que vão sair primeiro dessa, porque eles são mais organizados. O Brasil vai demorar um pouquinho mais. Não é à toa que a nossa bolsa só voltou 1/4 do que caiu. Não é à toa que a nossa bolsa caiu 40% e voltou 10%, como se fosse isso, 12%. Lá fora já voltou mais da metade. A nossa só voltou 1/4. Então, se a gente fizer o dever de casa, né, ajeitar um pouquinho a casa, a gente tem muito espaço para recuperar. Então, o resumo do call para fechar aqui o call de cenário é: temos uma crise, alguma hora vamos sair dessa. Apesar da política estar atrapalhando um pouco, bastante, acreditamos que os principais alicerces eles vão se manter. Não vai ter impeachment, no nosso entender, não há esse incentivo por parte dos atores, não vai sair a equipe econômica. Se isso se concretizar, o nosso cenário, que não tem um incentivo para ter impeachment, e a gente acredita que a gente vai ficar com esse governo até o final, o Bolsonaro vai manter a equipe econômica, o Guedes, a gente vai demorar um pouco mais para sair, mas vai sair. E aí os nossos ativos vão demorar um pouco mais para retomar, mas vão retomar. Então, eu acho que essa é a mensagem que a gente tem que passar para vocês. E, nesse momento, é importante ter um portfólio equilibrado para que, no meio dessa volatilidade, a gente consiga se segurar. Então, o mais importante para nós, gestores de multimercados, e para vocês, pessoas físicas, é ter uma carteira equilibrada, um pouco de renda variável, um pouco de multimercado, um pouco de renda fixa, uma composição que vocês aguentem a volatilidade, né? Dependendo do perfil de risco de cada um. E, aos poucos, de acordo com o cenário, aumenta um pouquinho o risco ali, um pouquinho ali. E aí, se você tiver com uma carteira balanceada, assim como nós no multimercado, por exemplo, temos dólar comprado para proteger e tudo mais, a gente acha que daqui a 3, 6 meses a gente vai olhar e a gente tem bastante confiança que grande parte das perdas a gente já vai ter recuperado e a gente já vai estar olhando para dar notícia boa. Já estamos rendendo positivo e tudo mais. Eu acho que isso é um papo para daqui a 6 meses, assim, porque eu não vejo de hoje para amanhã uma resposta, mas eu vejo de hoje para 6 meses. Então, a mensagem é: calma, aperta os cintos, as coisas estão começando a andar, lá fora é uma proxy, está começando a andar lá fora, e a gente, com um pouquinho de organização, vai chegar a nossa vez. Eu acho que é um breve panorama, eu acho que a gente pode entrar em perguntas e tudo mais, para a gente abordar outros temas e tudo mais. Bacana, Júlio. Bom, então, dentro do que a gente havia proposto, né, que é realmente a sessão de perguntas, e chegaram algumas perguntas aqui, eu vou repassá-las para você. O Osmar Almeida, ele pergunta, considerando, aí, imaginando que o processo da pandemia dure até julho e, de fato, dali para frente haja um cenário mais claro, o que dá para esperar de eleições americanas? O que você pode considerar em relação à eleição americana? Eleições americanas, ela, assim como qualquer eleição nos últimos tempos, virou um desafio,
É importante a gente frisar isso, porque eu achava que a grande dificuldade de um gestor, né, ou de qualquer pessoa que mexe com economia, eu achava que era só a política, né? Então, política sempre foi uma dificuldade, né? Prever eleições no Brasil, prever eleições nos Estados Unidos, prever o Brexit, que teve lá na Inglaterra, né? Vai sair, não vai sair? Eu achava que esse era o grande desafio. Agora eu descobri que tem o da saúde. O da saúde é mais difícil ainda, né? Porque a gente não entende nada, tem que ficar ouvindo notícias de vacina, tratamento, acompanhando a curva dos casos. O máximo que a gente pode fazer é criar um processo, um modelo para acompanhar a evolução, em que estágio, né, estão as economias e aonde está o Brasil no meio desse processo da saúde. Mas a política sempre foi um desafio para a gente. E eu poderia dizer que antes do coronavírus, o cenário para a eleição americana, pelo menos a minha opinião dentro do grupo, era de que o Trump tinha grande probabilidade de ser reeleito. Mas tinha uma probabilidade, no meu entender, apesar de ser difícil fazer prognóstico em política, eu achava que era 65%, 70%, mesmo contra o Biden, que é o democrata que é mais competitivo contra o Trump. Então, de todos os democratas lá que tiveram as primárias, o Biden, que foi o que acabou ganhando, ele é o mais competitivo contra o Trump. Mas antes do coronavírus, era claro que o Trump era o favorito, no meu entender. Por quê? A atividade econômica estava bem e, no nosso entender, a atividade econômica conta muito para a reeleição do candidato atual, do incumbent. Ele tem a máquina eleitoral, né? Ele tem tudo. Se a economia está bem, eu acho que ele tinha grande probabilidade. Enfim, o cenário mudou completamente e hoje a gente vamos ter eleições num cenário de depressão econômica, a economia americana caindo aí 6, 7% no ano. É muita incerteza ainda para dar um prognóstico, porque eu não sei quando chegar em julho, agosto, em setembro, outubro, ali, que é o momento ápice da eleição, eu não sei como que vai estar o processo de saída da economia americana do coronavírus, né? Como é que vai estar o processo de reabertura? Vai estar indo bem que nem a China? Eu acho que se a reabertura americana for bem que nem a China, que em 4 meses, a China basicamente em 3 meses já está chegando a 85%, 80%, 90% da recuperação da atividade econômica anterior. Se a economia americana retomar na mesma magnitude que a China, o Trump ganha bastante força. Tá? Outra coisa que virou uma incógnita é que a China agora tem uma questão de quem é mais mal contra a China, né? Quem é mais assim? Os chineses são os culpados de tudo, né? Tanto do problema de economia americana, agora os chineses são os culpados do coronavírus. E agora o Biden, que é o candidato contra o Trump, está falando que o Trump ele não está sendo duro contra a China, ele tinha que ser mais duro. Então, tá uma briga de quem é mais duro, só que o Trump, se ele for muito duro contra a China, a economia americana cai. E eu te falei que uma das premissas para que ele seja reeleito é a economia americana está bem. Então, eu acho que o Trump vai tentar não ser muito duro, aí o Biden vai falar que ele deveria ser mais duro, e aí vai depender de como que vamos chegar perto da eleição e se a economia americana vai estar se retomando ou não. Ele perdeu muita popularidade, eu acho que a pergunta tem a ver com isso também, porque poucos presidentes perderam popularidade com a crise do coronavírus. O que perdeu mais popularidade, a gente já sabe, o Bolsonaro até caiu pouco, tá? A popularidade dele caiu pouco perante a percepção, né, do trato do coronavírus. Caiu pouco. Mas a dos presidentes lá fora subiram. Se a gente pegar o presidente do Chile, o Macron na França, subiu a popularidade. Então, presidentes que estavam com popularidade baixa, só pelo fato de gerirem bem a crise, subiu a popularidade. No nosso caso, a gente teve uma pequena queda, só para vocês verem a divergência. O Trump também teve uma queda no trato com o coronavírus, porque no início ele desprezou. E agora, recentemente, ele voltou atrás. Então, tem algumas coisinhas atrapalhando o Trump, economia americana, popularidade no trato com o coronavírus e, por fim, essa questão contra a China. Então,
A minha resposta é, eu ainda acho que o Trump vence simplesmente porque quem está no cargo tem grande chance de ser reeleito, existe um medo de trocar, ainda mais no momento de crise, mas está muito pau a pau, eu diria assim. Está quase 50-50 ali, um pouquinho mais para o Trump se eu tivesse que dar um palpite. Muito bom, Júlio. A próxima pergunta é do Thiago Salum. Ele pergunta como fica o ouro nesse cenário, batendo recorde atrás de recorde. Ainda vale a pena entrar em algum fundo atrelado a ouro? E aí eu aproveito a pergunta do Thiago e pergunto, os fundos macro da XP, os multimercados da XP, têm alguma alocação em ouro? Bem, então, eu começando pela segunda, nós não temos uma alocação, uma área dedicada a commodities. Nós não temos uma área dedicada a commodities, seja energética, né? Seja agrícola, seja metálicas, como ouro. Não temos essa expertise. No caso do ouro, nós temos alguma dificuldade, né, de traçar prognósticos. Nós sabemos que o ouro é uma reserva de valor, né? É uma moeda, você pode ter o real, você pode ter o dólar, você pode ter o ouro, ela é uma reserva de valor, cotada em dólar, e geralmente, quando os juros no mundo caem muito, a inflação, e tem risco de inflação, ou seja, quando os juros reais ficam muito baixos, ou negativos, que é o caso do cenário atual, o ouro sobe. Então, eu tendo a correlacionar o ouro com juros reais no mundo. Como a gente está tendo juros zero e inflação nos Estados Unidos de 1%, agora a inflação vai ser baixa, mas tem alguma inflação. Como os juros reais nunca tiveram tão baixos e a incerteza com a inflação, né, com muita emissão monetária, discussão, né, de governos despejando dinheiro nas economias, como o risco de que esses juros reais fiquem mais negativos ainda por conta de uma inflação, esse cenário é propício às pessoas a diversificarem um pouco em ouro. O que eu posso dizer é que esse cenário não vai se alterar tão cedo. Esse cenário de juros baixos, que nem eu falei no Brasil, que é a nossa maior certeza, lá fora também vai ficar juros baixos por muito tempo. Muito tempo. Estados Unidos, Europa, e com alguma inflação. Então, juros reais negativos. Isso é um cenário que é bom para o ouro. Agora, a grande questão é se o cenário vai continuar se deteriorando ou não, para saber se o ouro sobe mais ou não. Eu acho que o ouro vai ficar suportado, mas eu não tenho uma opinião se ele vai continuar subindo, porque eu teria que acreditar que o cenário vai continuar piorando. E aí os governos vão ter que fazer mais estímulos. Se vocês começarem a ver que o governo americano está ajudando mais ainda as pessoas, as empresas, que o governo europeu está ajudando mais, quanto mais eles ajudarem, é mais risco de inflação. E aí o ouro... Então, eu só estou dando um palpite que eu não sei se ele vai continuar subindo, mas ele vai ficar suportado. E nos nossos fundos, nós preferimos não trabalhar com essa classe no momento de ativos. É uma classe que é mais difícil no nosso entender. Não paga juros, né? O ouro não paga juros e tudo mais. A gente prefere trabalhar com os títulos que pagam juros, com as ações que têm dividendos, com coisas que controlamos melhor, tá? Temos prognósticos mais fáceis, mais claros. Muito bom, Júlio. A Ana Carreira, ela faz uma pergunta aqui que, de certa forma, parte dessa pergunta também é minha, tá? Ela diz assim, sendo gestor do macro, como explicaria que outros fundos multimercados do portfólio da XP apresentam uma recuperação mais contínua e crescente do que o XP macro? Se você puder, por favor, discorrer um pouquinho sobre o histórico recente do XP macro e as perspectivas dele. Perfeito. Tudo depende de como você entrou na crise. Eu acho que é importante a gente ter na cabeça, tudo depende do ponto de partida, né? Tiveram fundos, eu não sei, a pergunta é dos outros fundos multimercados da plataforma, né? Então, é natural até, e é legal, que os multimercados tenham performances diferentes. Isso aí é a primeira coisa, e é por isso que todos os clientes têm que ter uma diversificação. É importante dizer isso. Vão ter fundos que vão melhores, vão ter fundos que vão piores em cada momento. Então, tem momentos que o XP Macro vai melhor que os outros. Recentemente, o XP Macro foi
pior do que os outros, porque ele entrou na crise com um portfólio um pouco mais otimista, provavelmente, do que os outros. Eu não sei exatamente a carteira de cada um, mas eu acompanho também, né, a concorrência. Então, nós entramos na crise com um portfólio de bolsa, que nem eu falei, bolsa e juros. A única diferença é que a proporção entre esses mercados era diferente. Nós estávamos tão otimistas com a economia global e brasileira que a proporção de bolsa era maior do que a proporção de juros. A gente acreditava que os juros iriam cair, mas não iam cair muito mais, porque a economia ia recuperar. Então, bolsa era maior e juros era menor. Então, quem entrou na crise com um portfólio um pouco maior em bolsa, sofreu mais. O que tem que ser constatado, e é importante, a persistência na estratégia, é que, quando veio a crise, nós fomos gradualmente mudando o mix do portfólio. Nós reduzimos um pouquinho a bolsa, muito pouco, e aumentamos os juros. Hoje, o nosso portfólio está um pouco maior em juros do que em bolsa. Mas o mercado, se a gente olhar a curva de juros reais de 2 e 3 anos, o mercado de juros teve um momento, foi daí que a gente teve uma perda maior ao longo de março, teve um momento que, infelizmente, a aversão ao risco dos mercados acabou contaminando o mercado de juros que não era para contaminar. No nosso entender, está muito claro que os juros são para baixo nesse cenário. E está acontecendo, o Banco Central está cortando os juros, está muito claro. E a gente quis manter a nossa estratégia de gestão. A gente reduziu um pouquinho o risco, mas a gente manteve os juros. Quando teve uma aversão a risco generalizada, infelizmente, teve um momento que sofreu junto a Bolsa e os juros. Sofreu junto. Não era para ter sofrido, era para os juros ter ganho um dinheiro. Agora, a persistência que eu falo, o médio e longo prazo, está começando a se pagar. Se você olhar o XP Macro agora, a curva de juros está fechando com mais força, a Bolsa está subindo muito devagarzinho, e a gente está começando a ter uma recuperação mais forte do que os outros fundos multimercados da prateleira, da plataforma. Se vocês olharem, por exemplo, a rentabilidade no mês agora de maio, né, os fundos nossos da XP Asset Management são os que estão tendo a melhor rentabilidade, quase que eu diria a melhor entre os pares. Por quê? Porque agora a carteira está, aquilo que jogou contra em março, está começando a jogar a nosso favor. Os juros que fazem parte do portfólio estão caindo com mais força. A gente acha que eles vão ajudar mais ainda. E aquela bolsa que sofreu muito e não voltou muito, que é a brasileira, infelizmente a gente concentrou mais na brasileira. A brasileira não voltou muito, mas vai ter uma hora que esse portfólio, se os juros caírem um pouco mais e a bolsa voltar um pouco, vocês vão ver que a retomada vai ser feita quase que, não sei se é total ou grande parte, em linha com outros fundos. Tiveram fundos na plataforma que entraram na crise mais leve, com pouca posição em bolsa ou sem posição em bolsa, então sofreram quase nada. Na verdade, tem fundos que não estão fazendo nada, tem fundos que não tinham posição antes da crise, não sofreram, teve uma confusão gigante no mercado e eles continuam iguais. Eles também não estão ganhando. E tem fundos que tomaram risco, tá? Tiveram fundos que caíram muito por causa de bolsa, e vocês sabem, e aumentaram muito a posição de bolsa. E aí, estão retomando, mas eu vou te falar que esses fundos que aumentaram muito a posição estão retomando, mas não é muito a nossa filosofia. A gente tem uma filosofia mais de gestão de risco e tudo mais. Nós achamos que não era prudente aumentar, dobrar, triplicar a posição de bolsa para recuperar caso a bolsa voltasse. Então, eu tentei dar um breve apanhado. Eu acho que é importante olhar o mês de maio. O mês de maio, o XP Macro já está subindo perto de 3%. O XP Macro Plus, que é o nosso fundo com o dobro do risco, está subindo 6%. E nós somos já um dos melhores no mês da indústria. Então, cada multimercado tem o seu portfólio. É importante você se manter com a sua diversificação, porque vai ter uma hora que um vai na frente, o outro vai depois. O que importa é o portfólio como um todo. Eu espero ter conseguido responder um pouco da resposta, da pergunta, né?
Eu resumiria que o que jogou exatamente aquilo que você falou, o que jogou contra agora há pouco, tende a começar a jogar a favor do XP Macro a partir de agora. Eu vou limitar em só mais duas perguntas de clientes, tá? E dos amigos, e depois, se os meus sócios quiserem fazer alguma pergunta, eles também podem fazer, tá? O Geraldo Júnior pergunta o seguinte: a dívida do Brasil, quase na totalidade, é dívida interna. A redução de juros vai baratear o serviço da dívida? Vai compensar integralmente a redução na arrecadação? Não, não. A gente é importante termos em mente duas coisas. O déficit no Brasil é o que a gente chama de déficit nominal, é o déficit total. O déficit total ele é composto de duas partes. Então, sendo bem didático, o déficit nominal é tudo que a gente gasta. Podemos desdobrar em duas partes. Um é o déficit primário. Primário é quanto que a gente arrecada menos quanto a gente gasta, tirando os gastos com juros. Então, um são as despesas normais, arrecadação e despesas, e outra uma conta de juros. A sua pergunta foi muito relacionada a essa conta de juros, que de fato a conta de juros ela está melhorando. Há um tempo atrás, se nós voltarmos lá em 2015, 2016, quando os juros eram 14%, nós tínhamos uma despesa de 6%, 7% do PIB em juros. É importante a gente ter isso na cabeça. Nós tínhamos uma despesa de 6% a 7% do PIB em juros. Hoje, com toda essa queda de juros que a gente está ocorrendo, a nossa despesa de juros vai cair daqueles 7% para níveis de 5%, 4% do PIB. Vai cair. Mas é uma queda de quanto? De 7% para 5%, para 4%. É uma melhora. A gente vai ter um ganho, sim, de 2%, 3% do PIB de economia com juros. É importante? É. A gente não paga mais 7%, paga 4% do PIB em juros. Mas, infelizmente, os nossos gastos, que é a outra parte, o gasto primário, esse ano, só para termos uma ideia, a gente imaginava que o Brasil ia ter um déficit primário de 1% do PIB só. 1% só. A gente ia arrecadar, vamos supor, tantos por cento do PIB e ia gastar 1% a mais só. Com a crise do coronavírus, a gente agora mudou a nossa expectativa de 1% de déficit para 10% de déficit primário para esse ano de 2020. Então, foi uma piora de 9%. Então, infelizmente, é uma piora muito maior do que o ganho que a gente teve de 2% de economia com juros. Mas que ajuda, os juros ajudam. Mas, infelizmente, o déficit total, que é aí que é o importante, vai ser 10% de primário e 4% de juros. 4% de juros. Antigamente, era 1% de primário com 6% de juros, dava 7%. 1% de primário com 6% de juros, dava 7%. Agora vai ser 10% com 4%, vai dar 14%. Então, infelizmente, o nosso total está piorando. E é isso que a gente tem que tomar cuidado para o ano que vem. Esse 10% primário tem que voltar. Tem que voltar. E aí, com juros mais baixos, a gente volta, no nosso entender, a gente volta a ser sustentável para frente. Ótimo. E a última pergunta do Leandro Chagas, até baseado numa parte dessa resposta anterior que você deu sobre a crise do coronavírus, ele está tentando se antecipar aqui e entender o que a crise e o comportamento do presidente Bolsonaro pode impactar no resultado de uma reeleição em 2022. É muito difícil, novamente, política, né? A gente tentar projetar lá na frente os impactos. É muito importante, no nosso entender, a saída dessa crise. Eu acredito que todos os ruídos que estão ocorrendo hoje, né, até ameaça de impeachment e tudo mais, não é à toa que o Bolsonaro ele tem idas e vindas, ele pressente que a corda está roendo, está quase, aí ele volta atrás, conversa, né, com o Centrão, conversa com Maia, conversa com não sei quem. Então, a gente tem que entender que esse governo é um governo de corda esticando o tempo todo. Quando vai romper, volta um pouco.
não foi à toa, a Previdência, ele estava quase rompendo com o Congresso. Teve uma hora que ia romper, ele chegou para o Maia chegou para ele, aí eles começaram e passou a Previdência, né? Então, as características básicas, eu acho que esse governo está se mantendo. E a principal está sendo a economia, hein? Incrivelmente, está sendo a economia. Eu acho que quando ameaçou agora a questão até do impeachment, ele deu uma acalmada, né? Juntou de novo com o Congresso, o Centrão. Não há o interesse da classe política, isso é importante a gente saber, de acelerar o processo de impeachment, não há. A popularidade dele permanece em níveis elevados. Um governo que tem 30% de popularidade no Brasil nunca tem um processo de impeachment com esse nível de popularidade. As ruas precisam, com 30% de popularidade, as pessoas não vão para as ruas, não há clamor, e precisa de um desejo político. Não há esse desejo. Então, eu acredito que ele vai passar por esses 6 meses, e aí o que vai importar, para falar a verdade, em 2021, 2022, vai ser se a economia vai retomar. Eu acho que vai ser muito importante, até para o comportamento do Bolsonaro, infelizmente, se a atividade retomar direitinho, ele se segura, mantém a equipe econômica e vai chegar lá em 2022, incrivelmente ele tem uma base de suporte de 30%, por aí, 25%, 30%. Você pode falar, a popularidade vai cair, porque ele no trato com o coronavírus está ruim. A popularidade vai cair porque a atividade econômica está caindo, mas não cai, né? E a gente tem avaliado que está tendo uma mudança de apoio das classes mais elevadas e agora ele está dando Corona Voucher, não está? R$600 para uma base que nunca tinha recebido benefícios. São 50 milhões, com potencial de 70 milhões de pessoas com novos eleitores que ele não tinha. Então, tinha um alvo de Bolsa Família antigo que agora ele pode pegar para ele. Então, ele perde um apoio de quem não concorda com a crise da saúde, mas ele ganha uma classe, eventualmente, que é nova, está recebendo benefícios. Então, se chegar em 2022 com esses 30% de apoio, para falar a verdade, eu acho que vai ter polarização de novo. A esquerda também tem seus 20, 25 de apoio mínimo. Se ele se mantiver 25, 30 e não fizer uma besteira muito grande no meio do caminho, a besteira eu diria até tirar o Guedes, economia, tá? Que aí sim a economia colapsa e aí eu não sei se ele mantém o apoio. Se ele não fizer uma grande besteira, vai ter essa polarização e aí vocês devem saber mais do que eu de política. Sinceramente, chegando lá na frente, tem chance sim dele ser reeleito. Depende de como vai chegar a economia e se ele vai manter, né? Não vai fazer um grande erro até lá. Ele vai provavelmente manter essa base fiel e agregar alguns novos aqui e tem grande chance de reeleição. Se é bom ou se é ruim, nós somos gestores. Nós temos que avaliar o que eles estão fazendo no dia a dia. Infelizmente, para a gente, incerteza não é bom. Incerteza gera, né, preços piores. E é o que a gente até está vendo. A Bolsa só está 80 mil pontos porque tem uma incerteza de política econômica. Então, a gente acredita que vai ser superado. Infelizmente, vamos ter que conviver provavelmente mais 1, 2 anos com essa política truncada, né, de Chica e a Frost. E, na medida que a economia volte um pouco, a política econômica persiga, eu acho que a gente melhora lá na frente. Muito bom, Júlio. Bom, Flávia, Jean, Cris, alguma pergunta adicional para a gente encerrar? A gente já avançou um pouquinho no tempo. Júlio, eu só queria perguntar, aqui é Jean da Exponencial, tudo bom? Só queria perguntar para você, como é que você está enxergando aí essa evolução do dólar, né? Muitos clientes, eles acham que já chegou no limite, eu pelo menos tento explicar que eu acredito que não, que ainda vai subir, né? Como é que vocês estão enxergando isso? Até que ponto vocês acham que o dólar ainda sobe? O que precisa acontecer no Brasil para poder ele começar a cair, né? Ou pelo menos estabilizar? É isso. Eu acho que a questão fiscal ela é muito importante, tá? Eu acho que o dólar ele está sofrendo um pouco mais no Brasil do que as outras moedas por questão de nossas incertezas locais e tirando essa questão fiscal, infelizmente a discussão que
é boa, que é a questão dos juros, né? É uma discussão boa. Quanto mais o Brasil estava dando certo, o Brasil vai dando certo, a inflação vai caindo e os juros estavam caindo. Então, a questão de quanto mais os juros vão caindo, infelizmente, também não ajuda o dólar a cair, né? Que nem eu falei, o dólar tem motivos para estar mais alto. O dólar tem fundamento para ter mudado de patamar. O que a gente pode discutir aqui é que, infelizmente, por causa da crise política, ele, em vez de estar 5,20, 5,30, ele está 5,75, né? Então, eu acredito que se os ruídos da crise política e tudo mais derem uma melhorada, a situação no Brasil o Brasil tiver alguma notícia melhor nesse campo do Paulo Guedes e tudo mais, a gente pode ter uma queda do dólar para níveis 5,50, 5,40, mas é importante saber que o nível, aquele 4 que a gente tinha lá atrás, dólar real a 4, como todas as moedas no mundo inteiro, por causa do coronavírus, né? Teve uma queda de commodities, né? As commodities caíram, agora estão até voltando as commodities, é importante. Uma queda de commodities, teve uma fuga de dólar generalizada para os países desenvolvidos, né? Não foi só no Brasil. Tudo isso fez com que o dólar saísse do 4 para perto do 5, só porque foi um movimento global. É importante a gente ter na cabeça, um movimento global. Fora isso, o dólar no Brasil contra o real sofreu um pouco mais, porque os nossos juros, que estavam em 4, agora foram para 3. Aí a gente já piora um pouco mais. Eu estou dando exemplos assim, perto de 5,30. Então, agora, por causa da crise política, a gente sofre mais ainda. O 5,30 vira 5,70. Então, dá para voltar muito? Eu acho que não volta muito, não. Teria que ter uma confluência, a gente teria que tudo que aconteceu voltar atrás. A crise lá fora no mundo, o dólar no mundo, né? O coronavírus melhorar. Se o coronavírus melhorar, é uma boa ajuda já para dar uma quedinha. Mas, e o político melhorar, é uma boa ajuda para o dólar cair um pouquinho. Mas os juros, num cenário bom, os juros aqui no Brasil vão cair mais ainda, não vai ser 3. Eu acho, a nossa opinião é que os juros vai para perto de 2, 1,5. Tudo isso vai impedir com que o dólar caia demais. Então, tem motivos para o dólar estar mais alto. Crise global de coronavírus que não vai se dissipar tão cedo. Tem motivos para o real especificamente estar pior por causa dos nossos juros. E eu acho que isso vai se manter. O único detalhe é o político, essa questão do sustentabilidade do Paulo Guedes, do fiscal do ano que vem. Então, nós estamos comprados no dólar porque a gente acredita que os juros vão continuar caindo e o fiscal vai continuar uma incerteza muito grande. Então, o dólar vai cair temporariamente ali 5,50, 5,40, se cair. Mas, assim, qualquer piora no cenário lá fora, aqui dentro, ele pode subir. Dito isso, é importante saber uma coisa. As contas externas, o dólar no final ele é ditado, quando tudo acalmar, a gente vai olhar as contas externas. E a gente está melhorando as contas externas. Eu digo o seguinte, dólar a 6, as exportações do Brasil para a China de minério de ferro, de soja, vão ser muito estimuladas e de outros produtos industriais e as importações vão diminuir. Dólar a 6, ninguém mais aqui no Brasil viaja, né, direito, né? Eu não vou viajar, não sei o quê. As empresas também remeter lucros e dividendos, o lucro que elas têm em reais aqui manda para fora, dá pouquinho dólar. Então, o dólar a 6 é importante saber que ele vai melhorar muito as nossas contas. Então, por isso é que a gente acredita que também, se o Brasil não fizer um problema de política econômica, esse 6 e pouquinho, alguma hora vai ter É difícil dizer aonde para. A gente acha que não parou ainda. Enquanto os juros no Brasil estiver caindo e o risco fiscal tiver, vai continuar subindo. Aonde para, não sabemos. Mas já sabemos que nesse nível de 6, as contas externas já estão ficando ajustadas. É importante saber isso. O déficit em conta corrente, nem todo mundo vai entender o que eu estou falando. Um déficit, balança comercial e outras contas de viagens, remessas de lucros, isso já está melhorando muito nas nossas projeções. A gente não tem mais déficit em conta corrente. Nesse nível de 6, o nosso conta corrente já está equilibrado na nossa projeção. Está indo para 0. Então, eu acho que
chegando nesses níveis, se o Brasil fizer o dever de casa e ajeitar tudo, começar a melhorar o coronavírus e a política econômica ficar, eu acho que também deveria limitar um pouco da sua alta. As contas externas já estão começando a ficar ajustadas em 6. Então, é muito difícil fazer projeção. A gente está comprado porque eu acho que o downside é baixo. Cai pouco. Cai pouco. E para cima eu ainda não sei aonde para. Essa é a grande questão de você estar comprado. Não é que eu acho que vai a 7. Eu acho que cai pouco e pode ir a 5,90, 6, 6,10, 6,20. Se não for, é por um bom motivo. É que o Brasil está melhorando. Né? As coisas estão se acertando e aí a bolsa vai subir, né? Os juros vai continuar caindo. Então, essa compra é importante dizer que ela é dentro de um portfólio. Para uma pessoa física, se tivesse que fazer só isso, eu não sei se eu estaria comprado. Tá? A única posição comprada em dólar, eu não sei se eu estaria comprado, porque eu já estou te falando que perto de 6 as contas externas estão ajustadas. Qualquer melhora que aconteça, cai um pouco. Então, eu acho que compõe bem com portfólio, tá? Com uma carteira. Não uma operação sozinha. Mas é muito difícil sempre de determinar um nível, tá? É importante dizer isso. É uma pena que a gente está com o tempo bastante avançado, né? Mas seria legal até falar um pouquinho das reservas cambiais brasileiras, que são pujantes, enfim. Flávia, Cris, alguma pergunta adicional? Eu acho que a gente já estourou bastante tempo, né? Já, verdade. Mas é assim, verdade. Queria agradecer só ao Júlio, né, o Lucas, né, o pessoal da XP e aos clientes que participaram, né, que ficaram escutando. É isso aí. Júlio, muito obrigado aos nossos amigos, clientes também. Pessoal, muito obrigado pela presença. Esse material foi gravado, depois a gente avisa como disponibiliza. Só complementando, Júlio, a gente, nos diálogos com os clientes hoje, a gente já vem falando alguma coisa do cenário de dólar, de acordo com o que a XP, nos relatórios de alocação, vem indicando. Isso já está em pauta dos nossos debates com os clientes também. Gente, muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigado a todos.